Medibulandos e pacientes do Me Salva Med. Na consulta de hoje, vamos falar sobre a revisão da redação, etapa essencial para a gente evitar erros e desvios em nosso texto, especialmente na competência 1, para que a gente possa chegar o mais próximo possível da tão sonhada nota 1000. Você quer aprovar em medicina com a gente, como já fizeram o Gabriel, a Larissa e o João Vitor? Então, na consulta de hoje, nós vamos falar sobre a importância da revisão da redação e sobre como ela pode fazer com que a gente chegue mais perto dessa tão sonhada vaga. Quando a gente fala em revisão, num primeiro momento, eu sei, já bate uma tristeza. Depois de escrever o texto, finalmente fazer o rascunho, o que a gente mais quer é passar ele a limpo nas 30 linhas da folha oficial e se livrar de uma vez da redação. Até porque a gente sabe que há outras 90 questões objetivas que a gente precisa responder na mesma prova e o tempo é curto e a gente não quer desperdiçá-lo. Quando a gente está falando de um texto argumentativo, a gente está falando de vários aspectos essenciais para a construção de um bom texto. A gente está falando da revisão gramatical, a gente está falando do uso de repertório, a gente está falando da coerência, da coesão, da proposta de intervenção. Então, quando a gente se dá conta, a gente percebe que são vários pequenos detalhes para os quais a gente precisa atentar, porque todos eles são essenciais para a gente construir uma boa nota. E para a gente garantir que nada vai passar despercebido, a revisão se faz uma etapa essencial para uma boa redação. E é por isso que, na consulta de hoje, eu vou te ajudar a superar essa verdadeira depressão pós-parto que surge após a escrita do rascunho de redação, focando em estratégias e dicas de revisão de texto que nos auxiliam na competência 1, que para muitos estudantes é considerada inclusive a competência mais difícil da prova. Aliás, caso você queira treinar não só a competência 1, mas todas as demais competências de avaliação da redação, basta acessar medicina.mesalva.com e mandar o seu texto para a gente, para ter a oportunidade de ele ser corrigido por uma equipe de especialistas. Quem já veio à primeira consulta médica aqui, já saiu com a receita de um tônico para revisar a estrutura do texto e dominar os 14 movimentos argumentativos essenciais para uma boa redação do Enem, conforme receitados pelo Dr. Gabriel. Perdeu essa visita médica? Então corre para o nosso canal no YouTube, te inscreve lá e assiste ao primeiro episódio do Me Salva Med. Na consulta de hoje, vou receitar pílulas para uma boa revisão de competência 1. Mas antes de tudo, vamos relembrar do que é que trata essa competência. Então, pessoal, quando a gente está falando da competência 1, a gente está falando de um critério de avaliação focado principalmente em identificar desvios gramaticais no texto do candidato. O que a gente está vendo aqui é uma tabela que tenta quantificar para nós as possibilidades de desvios nessa competência. E como vocês podem ver, eles estão organizados em 4 categorias. A gente tem os desvios de convenção de escrita, os desvios gramaticais, os desvios de escolha de registro e os desvios de escolha vocabular. No primeiro grupo, vão entrar aqui desvios como hífen, separação silábica, ortografia, acentuação, uso adequado de maiúsculas e minúsculas. Então, qualquer erro em qualquer um desses conteúdos pode indicar um desvio na competência 1. Já no grupo dos desvios gramaticais, a gente tem pontuação, regência, colocação pronominal, concordância verbal e nominal, crase, paralelismo, entre outros conteúdos que regem a gramática normativa do português brasileiro. Já nos desvios de escolha de registro, a gente está falando, então, justamente de um texto que possa apresentar uma linguagem formal para um texto dissertativo argumentativo. Então, aqui vai ser observado se o texto não apresenta gírias, não apresenta marcas de oralidade ou informalidade, e se o texto não apresenta internetês, que são abreviações ou termos que a gente costuma observar muito mais em uma linguagem informal do meio virtual. E, por fim, no último grupo, a gente vai estar falando, então, dos desvios de adequação vocabular, em que se espera que o candidato empregue corretamente as palavras ao longo do seu texto, sem cometer equívocos em relação ao contexto em que essas palavras são empregadas.
Por exemplo, no tema de 2019, cujo enunciado foi democratização do acesso ao cinema, muitos candidatos confundiram o sentido de democratização com o sentido de burocratização, que são termos que significam aspectos totalmente diferentes. E aí, então, o candidato que fazia essa confusão acabava cometendo inadequações vocabulares, que também eram entendidas como desvios e penalizados nessa competência. Então, como a gente pode ver aqui, a competência 1 ela é bastante conteudista, sim, as possibilidades de desvio são bem variadas e por isso a gente precisa, então, aprender a reconhecer quais dessas possibilidades de desvio a gente tem uma recorrência maior nos nossos textos para saber exatamente o que priorizar na hora de poder revisar essa competência. Como acabamos de ver, a competência 1 é uma das mais difíceis do Enem, pois são várias as possibilidades de desvios que a gente pode cometer. E o pior, é uma competência que não tolera muitos desses desvios no nosso texto. Por isso, a primeira dica para a gente poder fazer uma revisão eficiente nessa competência é a gente ter um diagnóstico personalizado dos nossos desvios. Diagnóstico personalizado? Como assim? Eu vou ser o meu próprio médico agora? Calma, sim e não. Você vai sim fazer o seu próprio diagnóstico, mas para isso vai contar com a ajuda de um time especialista em redação Enem que vai corrigir a sua redação e apontar para vocês quais são os principais desvios cometidos. A correção da redação é uma etapa extremamente importante, pois é quando submetemos o nosso texto para avaliação de especialistas. E uma boa correção, como aquela que é feita aqui no Me Salva, não vai apenas atribuir uma nota ao nosso texto, mas vai principalmente apontar quais são os principais desvios e aspectos que nós devemos melhorar para elevar a nossa nota nos demais textos. E é aqui que entra o nosso diagnóstico da competência 1. Em vez de simplesmente olhar para a nota recebida, a gente deve olhar para todos os apontamentos que foram feitos ao longo do texto, porque são eles que vão apresentar para nós quais são os desvios mais recorrentes que a gente comete. Por exemplo, pessoal, uma mesma redação pode apresentar 10 desvios de competência 1, mas isso não significa que a gente precise dominar 10 conteúdos diferentes. Em uma análise mais detalhada, talvez a gente perceba que desses 10 desvios, 5 são de vírgula, talvez observando aqui a gente veja que 3 são de concordância, 2 são de crase. Então a gente percebe que, embora tenha 10 desvios, talvez a quantidade de conteúdos que a gente deva revisar sejam apenas 3. E, inclusive, pela recorrência desses desvios, a gente já consegue priorizar os conteúdos que devemos reforçar em primeiro lugar. Além disso, mesmo entre esses desvios, pode ser que a gente tenha recorrência do mesmo tipo de problema, o que vai, na verdade, tornar a nossa vida mais fácil. Por exemplo, desses 5 desvios de vírgula que eu mencionei, pode ser que 3 deles sejam do mesmo tipo de problema. Vamos pensar, por exemplo, aqui no deslocamento de adjuntos adverbiais. Sim, eu sei que é um nome traumatizante para muitos de vocês, mas a gente ainda vai recuperar esses conteúdos. Então a gente se dá conta, lá pelas tantas, que na verdade, desses 5 desvios, a gente precisa revisar 1 ou 2 regras, e aí são 5 erros a menos na nossa redação. Fica mais fácil, não fica? Com base nesse exemplo simples que eu apresentei, a gente se dá conta de que, na verdade, mesmo tendo problemas com vírgulas, por exemplo, a gente não precisa sair estudando enlouquecidamente todas as regras de pontuação, até porque nem todas elas vão ser necessárias para a escrita de uma redação. Por isso que o autodiagnóstico é tão importante, porque ele nos diz exatamente não só o tipo de problema que a gente está tendo, mas ele vai especificamente na regra que a gente está pecando na hora da escrita da redação. Ainda está na dúvida? Então deixa eu mostrar para vocês uma correção para todo mundo entender melhor do que eu estou falando. Bora para a mãozinha! Então, pessoal, o que a gente está vendo aqui agora é um exemplo de uma correção de redação feita na plataforma. Como a gente pode ver aqui, está o texto escrito nas 30 linhas da redação do Enem. Vou até baixar aqui para a gente poder ver a distribuição do texto entre as linhas.
E vocês devem estar percebendo também que há várias bolinhas coloridas nesse texto. Cada uma dessas bolinhas representa um comentário da avaliação, ou seja, significa que há um aspecto de correção sendo apontado aqui no texto. Se a gente parar para contar cada uma dessas bolinhas, a gente vai ver que, na verdade, a gente tem 8 marcações ao longo do texto todo. O que, num primeiro momento, pode nos assustar, porque a gente vai pensar, meu Deus, então a gente tem 8 desvios diferentes ao longo do nosso texto, é muito conteúdo para a gente revisar e poder evitar esses desvios. Só que se a gente olha para a coluna aqui do lado, vou até trazer mais um pouquinho aqui para a gente ver melhor, a gente percebe que, na verdade, esses desvios eles se concentram em 2 conteúdos gramaticais principais, que são a questão de pontuação, marcada aqui nas bolinhas em azul, e questões de concordância marcadas nas bolinhas em roxo. Então a gente se dá conta de que, na verdade, esses desvios gramaticais, embora eles tenham ali um número total de 8 desvios, eles acabam concentrados ali em 2 critérios gramaticais apenas. E isso faz toda a diferença, porque em vez de sair estudando 8 conteúdos diferentes, a gente se dá conta de que, na verdade, talvez a gente só precise revisar 2. E dentro desses 2 conteúdos, inclusive, a correção já aponta aqui não só qual é o conteúdo gramatical, mas dentro desse conteúdo qual é o tipo de problema que está acontecendo aqui. Então, no caso da primeira marcação de pontuação, a gente vê aqui que o problema é a questão da ausência de vírgula para sinalizar um deslocamento. Depois, aqui no segundo erro de pontuação, a gente vê aqui a questão da vírgula separando elementos conectados. Já no terceiro apontamento, a gente vê que é a vírgula separando o sujeito do verbo. Então, além de dizer que há um problema de pontuação, a correção já sinaliza para nós qual é a regra que está sendo desrespeitada naquele momento do texto. E isso faz toda a diferença para que a gente saiba, então, exatamente dentro do conteúdo da pontuação ou dentro do conteúdo da concordância, quais são os aspectos principais que a gente deve, então, de fato, revisar. Então, pessoal, percebem como o diagnóstico de erros pode ser um grande aliado da nossa correção? Em vez de a gente surtar e literalmente sair decorando tudo quanto é regra gramatical, o diagnóstico nos traz um resultado personalizado dos nossos principais desvios e, com base neles, a gente consegue focalizar exatamente onde a gente precisa. Por isso, gente, fazer uma tabela de desvios com base em nossas redações passadas é uma super estratégia para a gente aprimorar a nota da competência 1. Com base nessa tabela, a gente pode revisar as próximas redações antes de passá-las a limpo. E aí a gente pega a tabela, vê os desvios que mais tem cometido nos textos anteriores e tenta reparar esses erros na próxima redação. Aos poucos, a gente começa a dominar cada vez mais a gramática e passa a errar cada vez menos. E qual vai ser o resultado disso? A nota da competência 1 vai começar a subir. Por fim, pessoal, eu tenho outra pílula para indicar para vocês. Se possível, deixem a redação e a cabeça descansarem após a escrita do rascunho. O que é que isso significa na prática? Após a escrita do rascunho, é essencial a gente deixar o texto descansar um pouquinho, dar um tempo para nós mesmos antes de a gente voltar para esse texto, porque aí a gente volta com um olhar renovado para justamente não deixar passar nenhum erro despercebido. Inclusive, pessoal, lá em medicina.mesalva.com, a gente tem uma super ferramenta chamada Plano de Texto, na qual a gente pode não só escolher um tema de redação, mas também fazer o rascunho, deixá-lo descansar e em seguida submetê-lo à avaliação de especialistas para a gente ter uma correção de redação de qualidade. Mas Felipe, em uma situação real de prova, como é que eu vou deixar o meu rascunho descansando no meio do Enem ou no meio do vestibular, sabendo que eu tenho várias outras questões para responder junto com a prova de redação? Nesse caso, pessoal, a dica é a seguinte: a gente intercala as etapas de revisão com a elaboração de algumas perguntas. Por exemplo, a gente faz o rascunho da redação e, em vez de partir direto para a revisão dele, a gente deixa o rascunho descansando e faz um bloco de questões objetivas. Com isso, a gente muda o foco e aí, quando a gente voltar para a redação, a gente vai estar com o foco e com o olhar renovados. E isso vai elevar a qualidade da nossa revisão.
porque a gente não pode esquecer que, uma vez passado a limpo, não há mais qualquer alteração que a gente possa fazer no texto. Por isso, quanto melhor a qualidade da nossa revisão, mais alta será a nossa nota final. E é isso que queremos, um notão na redação dos medibulandos que estão nos assistindo agora. Então não perde tempo, corre para medicina.mesalva.com e manda a sua redação para a gente, porque ela vai ser corrigida por um time de especialistas em avaliação de texto. Pessoal, espero que vocês tenham curtido nossa receita de revisão de texto. E lembre-se, vale a pena dar uma olhada em redações já escritas e corrigidas para, com base nelas, fazer um mapeamento dos desvios mais recorrentes. Assim a gente tem um autodiagnóstico daquilo que a gente deve aprimorar e, com base nele, a gente vai elevar a nota da nossa redação. Espero que vocês tenham anotado as dicas da nossa consulta. O nosso diagnóstico foi feito com sucesso e no próximo Prontuário Med vamos trazer mais conteúdos para vocês. Bora aprovar em medicina!